No Direito e Literatura de hoje, que tem apoio do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, vamos falar sobre o livro O Lobo da Estepe, publicado em 1927. Essa é uma das mais importantes obras escritas pelo alemão Hermann Hesse. O romance narra a história de um homem intelectual na casa dos 50 anos, que aliás promete se matar aos 50, ele é alcoólatra e enfrenta problemas psicológicos. Entre outros aspectos, o livro é uma crítica de Hermann Hesse ao militarismo vivido na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. O livro é escrito entre as duas guerras. Em 1946, com este livro, o autor recebeu o prêmio Goethe e o Nobel de Literatura. Bem, para tratar desta obra, vamos conversar com o doutor em Direito e professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias, Jefferson Marim, que é oriundo aqui da Unicinos, e com o psicanalista, pós-doutor e professor do programa de pós-graduação em Filosofia da Unicinos, Mário Flaig. Olá, sejam bem-vindos vocês. Obrigado. E só para provocar uma frase inicial desta obra tão importante, que impactou tanta gente, né? Clarice Lispector, por exemplo, era bastante impactada com O Lobo da Estepe. E desde o instante em que nasci, já era culpado, condenado a viver, obrigado a pertencer a um Estado, a ser soldado, a matar, a pagar impostos para os outros comprarem armas. Enfim, Mário. Ora, Lênio, esta frase de saída, assim como a descrição que aparece desse personagem, o Harry, que vai encontrar o manuscrito o Lobo da Estepe, esse personagem, a gente poderia dizer que, além de todas essas condenações, ele tem uma condenação maior, que é ser um sujeito moderno e antigo. Ele está dividido. O que é esse sujeito moderno? Antes da descrição de Musil, o homem sem qualidades, nós já temos uma descrição disto em Marx, surpreendentemente. Marx vai descrever o proletário. E o proletário, para Marx, como sintoma, ele vai dizer, é um indivíduo que está desprovido de tudo. Isso. E me parece que isso é um ponto central nesse personagem de Hermann Hesse, de trazer para nós esse personagem e os conflitos que ele vive nessa nova ordem de o sujeito se ver despido de tudo, né, entregue ao sistema, né, uma forma exacerbada de um individualismo, a solidão que daí resulta, e como se haver com essa situação. Acho que esse é o núcleo para mim, né, na minha leitura, deste romance que eu li na juventude, na adolescência, né, e que é uma coisa extraordinária relê-lo hoje. E esse conflito, né, entre essa ambiguidade, esse problema do homem se livrar dos atributos do passado, buscar o novo, no entreguerra, a escrita, de certo modo, como boa literatura, antecipa aquilo que vem, o terror que vem pela frente, né? Tem um pouco da angústia do jovem Terless também, que é do próprio Musil também. Sim. Então, todas essas questões nos encantam e nos intrigam justamente quando nós discutimos a modernidade, seu esgotamento, e o que vem depois, e isso já era aquilo que atormentava. Ele disse que ia se matar aos 50 anos, afinal de contas, né? Jefferson, e as angústias do direito, que parece que o direito continua nas mesmas, essas perguntas respondidas ou não respondidas pelo Harry, pelo personagem, são perguntas que um jurista se faz até hoje. Claro. Há uma crítica forte ao Estado, né? Esse inconformismo do personagem, que, por sinal,
há uma identificação com o autor, né? É um livro que ele tem um grande caráter de autobiografia. O Harry, ele teve, o Harry e o Hess, né? Falando agora do autor, especificamente do Hess, uma juventude muito oprimida, porque os pais eram praticantes fervorosos da religiosidade, andou por alguns seminários e libertou-se como livreiro, né? Então esse caráter autobiográfico também traz a ideia de rompimento de paradigma, de busca da libertação, né, que está colocada no livro. E a crítica ao Estado, né, o Estado burguês, é evidente, é muito forte e parece que aí há um vínculo bastante direto, né, com o direito. Em que pese o livro tenha recebido, como todas as grandes obras, que são obras sem senhores, né, tenha recebido a crítica da direita, pela natural e fervorosa, contundente crítica à burguesia, mas também a crítica à esquerda, porque entendeu a obra como uma ode ao individualismo. E parece que essa compreensão é uma compreensão equivocada, porque a grande crítica feita pelo Hess, e aí parece que há uma identidade, algumas críticas que são feitas à teoria da decisão hoje, o professor Lênin é um exemplo, né, dessa crítica que tem se ocupado, exatamente ao descompromisso desse Estado burguês, ao descompromisso das pessoas com o coletivo e ao individualismo exacerbado. E a própria alienação, porque o Mário dizia, do proletariado, porque nada tendes a perder, para o Lobo da Estepe, enfim, o Hess, o que ele mesmo tinha a perder. Sim. Nesse sentido, né? Quando o sujeito está nessa condição de estar desatado de tudo, né? Às vezes não há mais nenhuma substancialidade, e isso é muito bem descrito no personagem, a questão dos espelhos, né? A questão do teatro, né? A questão do que é a realidade, do que é o teatro, enfim, ele chega no fim que se trata de jogar. É um jogo, a vida é um jogo. Então, essa condição de estar desprovido de tudo, ela vai trazer uma outra consequência que neste romance, nesta novela, é insinuado, mas não vem com toda a força. É insinuado, por exemplo, na questão das drogas, o álcool, né? O vinho da Alsácia. Né? Esses elementos, eu diria num termo, que é quando o sujeito não tem nada a perder, se constitui... Mas as possibilidades do novo nascem daí. Exatamente. Tanto as possibilidades do novo, quanto o sujeito não tem nada a perder, daí ele não respeita limite nenhum. É como se ele não tivesse mais limite. Esse é um ponto absolutamente relevante, né? Sim. Do homem que não tem o que perder, mas que necessariamente tem que apontar para o novo e aí perde todo... na verdade, não há limites, né? Por isso que ele é um homem que se atira às vicissitudes da vida, enfim. É verdade. Quer dizer, não há direito. Quer dizer, nesse sentido, não há interdição do direito. Não há interdição. O conflito externado pelo personagem entre o burguês, os pequenos deleites, a apreciação do jardim vizinho, quando ele se hospeda, né, na casa que tem inclusive o sobrinho da locadora como o primeiro narrador, né, que apresenta o personagem, e também o conflito entre o lobo da estepe, o errante, o boêmio, ele não abarca toda a solução do conflito do livro, porque ele é um homem de 1000 almas, como ele mesmo diz. E os personagens se entrelaçam, né, na medida em que o Pablo é o estereótipo daquilo que o Harry gostaria de ser, o sedutor, né, o músico eloquente. A Hermínia, por sinal uma prostituta intelectualizada, né, essa ambiência que é um dos momentos cativos do livro, ela continua na Hermínia e num tom professoral, ela conduz o Harry à dança e também mantém essa intelectualidade, e a Maria, que é o prazer, que é o sexo.
Então todas as faces, essas 1000 almas, estão externadas e se entrelaçam, e o livro tem uma harmonia que é perfeita em todos os momentos, né? Uhum. Ele não perde esse norte, essa crítica tecida pelo autor. Mas nesse aspecto eu acho bem interessante que tu trazes, Jefferson, esse aspecto de ele ser conduzido pela Hermínia, que me parece que aí é uma tentativa de achar algo que ordene, né? Que é se pôr sob as ordens do outro. É bem interessante esse aspecto, né? Vamos dizer assim, que ele então se compromete a obedecer a tudo que ela lhe impõe. Ou seja, a permanente luta, né, entre o lobo da estepe e o burguês. Isso. O sentimento burguês estava presente mesmo na convivência com a Hermínia. O homem e o lobo e o homem a todo tempo, um pouco de Hobbes, interdição, a gente vai falar disso depois. O Direito e Literatura faz um rapidíssimo intervalo. Na volta a gente continua o debate sobre esse grande romance, O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Um instante só, a gente já volta. O Direito e Literatura está de volta. Hoje estamos falando de uma das obras mais representativas do século XX, O Lobo da Estepe, escrita pelo alemão Hermann Hesse, prêmio Nobel, por sinal, de literatura. Para tratar dessa narrativa, convidamos o professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Caxias, Jefferson Marinho, e o professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicinos, o Mário Fleig. Eu perguntaria nessa continuidade do papel da literatura, né, porque ela mergulhando no rio da história e emergindo adiante, dá para ler a sociedade nos tempos atuais. Essa crítica, como se pode fazer essa mesma crítica ou aproveitá-la para ler esses tempos desta transição entre a alta modernidade para a pós-modernidade? Não se sabe bem nem o que é isso. Sim, sim. Olha, eu tenho uma hipótese com esse livro. Pois. O Hermann Hesse tem um pós-fácil que ele se queixa de que foi mal lido. Então. E ele vai terminar esse pós-fácil falando que o que ele pensa trazer é uma solução. E ele fala em redenção. Aí eu discordaria dessa posição de Hermann Hesse no seguinte: o que está em jogo, né, nesse homem desprovido de tudo, sem qualidades, entregue a esse arbítrio, é a queda do modelo antigo ou tradicional. Significa a queda do pai. Né? E Hermann Hesse tem um conflito em todo o livro que é entre, e o próprio Hermann Hesse, entre a literatura alemã do século XVIII, né? Não vou citar aqui os nomes, os grandes literatos, e que habitam o romance, e os músicos, né? E a música contemporânea, o foxtrot, né? A música americana. Né? Esse é um conflito. Sim. Então, aqui temos uma questão. A derrocada dessa ordem jurídica tradicional, o que é que pode vir no seu lugar? Ele propõe uma redenção, um âmbito eterno, né? Ele propõe isso. Eu acho que isso é demais. Né? Então, aqui temos um problema que tanto diz respeito ao psicanalista quanto ao jurista. Está muito mais, o Hermann Hesse está muito mais para... ele queria trazer a solução dos problemas, mas nós olhamos muito mais como os problemas da solução. Exatamente. Né, Verdade. Né, o Jefferson? Eu acredito, eu concordo com o Mário, né? Penso que esse pós-fácil foi uma tentativa de trazer esperança, mas ele é de 61, né? 1961, o pós-fácil. Ele morre em 62, né? E o livro da década de 20, né? Então, há uma distância. É o ano do Ser e Tempo, né? Publicado do Ser e Tempo no Raio. Né? É verdade. Então, ele traz essa tentativa de esperança, mas ele é um livro de realismo, de crítica, né? No realismo, não é um pode livro dizer também que ele é uma crítica até aos autores de um certo romantismo em que o personagem se dramatiza e se fala pouco da estrutura. E Hermann Hesse é um homem que vai problematizar as estruturas e de como o homem se mexe dentro dessa estrutura. Sim, sim.
Essa é uma questão, porque uma crítica que você pode fazer ao direito, porque até hoje o direito ainda está preso. O grande romance do Mozilla é Der Mann ohne Eigenschaften. Né? Eigenschaften são os atributos, ou enfim, essas coisas que a gente prende a gente ao passado. E o direito ainda está em cima de um problema do século XIX para o século XX, que é a superação de um exegetismo. Só colocamos no lugar o dono da lei. E esse dono da lei faz o que quer com ela. E esse me parece ser um dos problemas que também tem o homem e o lobo, né? Verdade. Da Steppe. Há um momento na obra em que o personagem lê um trecho de um livro clássico ao sobrinho que com ele conversava, enfim, no momento em que ele esteve na pensão. E ele coloca exatamente esse conflito, né? Aí lembramos um pouco Gramsci, né? O velho não morreu, o novo não nasceu, do que seria um sujeito da Idade Média, vivendo na Antiguidade, e que lembra até um pouco Meia-Noite em Paris, né? Uma recente obra do cinema, dessa nostalgia de um passado. Né? Ou seja, nós sempre temos a pretensão de viver num passado mais distante, porque o presente é o estranhamento, ele assusta, ele sufoca. Né? Então o personagem traz isso. E não há dúvida que a cena, né, o momento em que ele trata da caçada aos carros, que poderiam, quem sabe, ser comparados hoje aos jogos eletrônicos, às decisões em série, à estandartização do direito, né, a padronização, essa massificação do conhecimento, nesse momento ele grita e diz: eu tenho medo da tecnologia, porque a tecnologia pode acabar com o humano. Né? Pode destruir o humano. Que, por sinal, não é por nada que a crítica do próprio Heidegger, como o último princípio epocal da modernidade, a era da técnica. A era da técnica. Verdade. Todo o medo da técnica. E o que a técnica fez, Mário? Graças à técnica, em nome da técnica, o que se fez no mundo todo? É muito interessante, porque o personagem é obrigado a ter que ouvir os clássicos no rádio. Isso. Ele tem que se submeter a isso. Quer dizer, não tem mais como abrir mão do rádio, isso. Da técnica. Quer dizer, eu acho que aí, para mim, a questão mais contundente do livro que ela nos deixa é como fundar o laço social viável, né? Como fundar o direito, se não temos mais esse referencial eterno, esse referencial transcendente, metafísico. Isso. Né? Como fundar isto? Do ponto de vista do que Freud traz, e é retomado por Lacan, é uma perspectiva interessante, que seria levar a sério o que dizemos, né? Como a coisa mais imediata, ou seja, as leis da linguagem cotidiana. Veja. E nesse sentido que isso é uma contraposição à saída meia profética que Hermann Hesse tem. Isso nos encantava na adolescência, né? Esse lado meio profético, meio misterioso, né? Que hoje não é problemático. Se Hermann Hesse tivesse hoje, provavelmente ele seria um pastor de uma igreja aí emergente, né? Esses tempos de técnica, nessa época do direito ficou muito, né? O T.S. Eliot vai falar que o que fizeram com a sabedoria que foi escondida pela informação, pelo conhecimento, né? Então, essa era do Google, né? Você coloca assim um autor, você brinca com o Google e põe qualquer coisa, ele não pensa o Google. Então, qualquer imbecil alimenta o Google e sai qualquer imbecilidade também. Sim. Entende? Então, e nesses tempos, Jefferson, dessa crítica que se pode tirar do lobo da Steppe, da angústia desse homem que quer se matar e desse homem que está em face do passado e do presente, qual é o papel dentro da estrutura e do novo. Por exemplo, no direito, hoje nós vivemos na era da estandartização. É paradoxal isso, quando nós queremos humanizar, nós desumanizamos? É verdade, eu acho que nós vivemos uma encruzilhada no direito, né? Esses estereótipos são complicados, mas eu penso que caiba, né? Nós estamos perdendo o elemento humano.
Isto. Estamos distanciando o direito da literatura, abandonamos os tratados, né, para estudar folhetins. Por sinal, na obra, né, essa transição entre os clássicos e os folhetins, que o Hermann Hesse critica através do personagem do Harry, né? Então nós precisamos também de uma libertação, quem sabe, essa proposta. Já não se lê literatura, se lê os resumos. No direito, o que mais faz sucesso não são os livros sofisticados, são os resumos. E já tem os resumos dos resumos, tem os abstracts dos resumos. Não há mais distinção entre informação e conhecimento. Claro. Né? O T.S. Eliot vai falar da sabedoria, do saber, da sabedoria e do conhecimento. Mas, Lênio, você traz um termo, diz triste. Isso. Triste. E Eliot, devastado, né? Coisa devastada. Acho que eu encontrei no Lobo da Estepe uma passagem que me impressionou, porque todo o tempo é a questão da navalha, se ele vai usar a navalha para se suicidar ou não. E a certa altura, o personagem se defronta que ele vai ser imortal, que ele não vai poder morrer. Sabe o que quer dizer isso? Se alguém é imortal, se não tem mais como morrer, isso se chama o extremo da tristeza. Uau! A melancolia. A melancolia. Gelassenheit. Exatamente. O deixamento. O deixamento. Se deixar. O estar largado. Largado. Ser o dejeto. Dejeto. E o dejeto, ele já está morto. Se ele já está morto, não tem mais como morrer. Isso é o extremo dessa condição que aparece no fundo deste texto. Jefferson, por que os alunos do direito, em 30 segundos, por que os alunos do direito têm que ler essa obra? Porque ela traz um ensinamento contundente e forte acerca, primeiro, da importância da literatura, né? Porque ele é um autor ambientado nos clássicos e que tem a literatura como paixão. E, num segundo momento, traz a angústia necessária para a busca do conhecimento, né, que é imanente a ele. E, por sinal, eu penso que, quem sabe, esse pós-fácil de 61, tentando compreender o Hesse, a grande questão que ele nos coloca esteja na dor. Porque ele diz que a dor é sublime, é o ápice, né, do ser humano. Então, nesse momento que nós vivemos de tristeza, de dor do direito, quem sabe a redenção esteja em chegarmos no fundo do poço. E a dor ao lugar da melancolia. Exatamente. Né, Mário? Ele traz como ponto último do romance o pai, na figura dos clássicos, Mozart. Uau. Acho isso fantástico nesta obra. Pessoal, o brigadíssimo Mário, o brigadíssimo Jefferson, no Direito e Literatura é o tempo da modernidade. Inventamos a modernidade e pagamos caro por ele. O Direito e Literatura, por isso, está chegando ao fim. Tudo isso que nós falamos está no Hermann Hesse e no nosso programa, né, que hoje falamos, né, desse Lobo da Estepe, né, esse prêmio Nobel. E lembre-se que você pode rever os nossos programas no site da Unicinos, www.unicinos.br/Direito e Literatura, tudo junto, do norte a sul do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Além disso, você pode participar também do nosso programa com sugestões de livros, comentários, através da rede social. O endereço eletrônico é facebook.com/Direito e Literatura. Mande-nos cartas. Ninguém mais manda carta hoje em dia, afinal de contas, né? Enfim, sinal de fumaça, qualquer coisa, comunique-se conosco. Espero você para o nosso próximo encontro. Tchau.